Beleza. Eu preciso saber se vocês conseguem ver em tela cheia. Vocês conseguem ver em tela cheia? Ou não está conseguindo enxergar? Agora ficou em tela cheia. Ah, perfeito. Então era basicamente isso. Deixa eu só pegar uma garrafa d'água e já volto já. Vamos lá, pessoal. Então, esse é uns slides introdutórios. A gente vai começar a falar para poder situar basicamente o nosso curso, é a base. A gente vai falar sobre o surgimento das ciências sociais, sobre a ideia de senso comum e senso crítico, que a gente quer trabalhar principalmente com a superação do senso comum. A gente quer desenvolver, esse curso é mais importante do que aprender qualquer teoria, qualquer data ou qualquer coisa, é a gente conseguir passar do senso comum para o senso crítico, a gente começar a utilizar o senso crítico no nosso dia a dia. E a gente vai ver as três grandes disciplinas das ciências sociais, o que a sociologia, a antropologia e a ciência política trabalham, e a gente também vai ver como elas trabalham, qual método de pesquisa é utilizado para levantar informações. Então é basicamente isso. A gente pode falar da revolução, das revoluções que alteraram a sociedade. A gente tinha um período feudal em que a sociedade era fortemente estratificada no sentido, se você nascesse numa classe, você não teria muita chance de passar para outra classe. E você não teria liberdade nem mesmo de escolher seu emprego. Se seu pai fosse padeiro, você seria necessariamente padeiro. Então era uma coisa bem... As relações sociais eram muito limitadas, porque as pessoas não tinham esses contatos com outras pessoas. Então, vivia-se basicamente na zona rural, e as pessoas tinham contato mais com as pessoas da sua própria família, então não se relacionavam com outras pessoas, não tinham contatos com outras culturas, outros modos de vida. A economia era basicamente de subsistência, então o indivíduo produzia apenas aquilo que ele fosse consumir. E E a classe que dominava tudo era a nobreza, né? A gente tinha a nobreza e os camponeses. Depois de algum tempo, dentro dos camponeses começaram a surgir uma outra classe, os burgueses. Aqueles comerciantes que, com o passar do tempo, foram ficando mais poderosos. E aí, então, em 1760, na Inglaterra, a burguesia ficou muito forte e decidiu alterar a forma como a produção era feita. Então, antes era produzido somente o necessário e uma pessoa só fazia toda a produção. Então, se eu quisesse uma cadeira, eu mesmo iria lá e cortaria madeira, e serraria madeira, e parafusaria, e eu faria todo o processo sozinho, uma coisa que demora muito tempo. E se tivesse só duas pessoas na minha casa, eu iria fazer no máximo duas cadeiras. Se eu não preciso de mais do que isso, eu não produziria mais do que isso. E então a gente teve a Revolução Industrial, e a Revolução Industrial, então, ela alterou esse modo de produção. Então agora as pessoas começaram a dividir as suas funções.
Então, se eu quero fazer uma cadeira, vai ter uma pessoa para derrubar a árvore, uma pessoa para carregar a árvore, uma pessoa para serrar a árvore, uma pessoa para parafusar a árvore e finalizar. Então, a ideia do trabalho seriado. Isso proporcionou uma economia de tempo muito grande mesmo. E então, começou a se produzir muito mais. Então, começou a se produzir mais do que precisava, e a ideia principal era produzir muito, não para satisfazer suas necessidades, mas para poder vender mais e buscar o lucro. Então, a Revolução Industrial mudou a forma das pessoas se relacionarem no mundo do trabalho. Então, a sociedade já foi mudando. E em 1789, a gente teve a Revolução Francesa, que, voltando só na Revolução Industrial, então as pessoas moravam na zona rural, basicamente, e tiveram que se deslocar da zona rural para as cidades para poder trabalhar nas indústrias. Então, a gente já teve pessoas que nunca tinham contato com outras culturas, com outros modos de vida. Essas pessoas começaram a ter contato com outras pessoas. Então começou a gerar vários problemas na sociedade. E a gente teve a Revolução Francesa, que é uma revolução liberal burguesa, e ela juntamente com a Revolução Industrial, marcam o início da modernidade. Alguma pergunta? Então, o pensamento revolucionário baseava-se em três grandes premissas, né? A Revolução Francesa, ela buscava liberdade. Então, a ideia de que os homens deveriam ser livres, não poderiam ser escravizados e pudessem ter direitos e mudarem suas situações. Então, se eu nascer num grupo social, eu teria a possibilidade de passar para outro grupo social. Haveria uma mobilidade. Então, se eu nasci pobre, eu poderia me esforçar, a ideia de meritocracia aí é bem forte, para poder mudar de posição social. E a igualdade, então nenhum homem seria diferente do outro, então a escravidão era uma coisa impensável, porque a escravidão queria dizer que as pessoas eram desiguais, uns poderiam aproveitar, enquanto os outros seriam condenados pelo resto da vida ao trabalho forçado. Inclusive, a Revolução Francesa influenciou muito o fim da escravidão no mundo, e o Brasil foi um dos últimos países a abolirem a escravidão, um dos últimos, não, o último. E não foi basicamente porque a princesa Isabel tinha simpatia pelos negros e queria ajudar essa população, mas foi basicamente porque a França ameaçou boicotar o Brasil e gerar vários problemas, e se o Brasil mantesse isso, então foi necessário por uma pressão francesa. Então, por isso, uma das coisas muito fortes do Brasil é que a maioria das nossas conquistas não costumam ser popular, e nem com base em guerras, mas em pressões externas, né? A própria independência do Brasil, na verdade, não teve um conflito para a independência, teve o pagamento de uma quantia para Portugal, como se fosse uma indenização. Então, a gente teve a Revolução Francesa, que é a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, aconteceu duas grandes revoluções. E a diferença de revolução e reforma é porque a revolução muda tudo. E a reforma altera alguns fatores de algo. Por exemplo, quero fazer uma reforma no livro de sociologia. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as páginas do livro de sociologia que eu não acho interessante, vou alterar elas, ou vou retirá-las, e vou mudar algumas coisas. Mas a base do livro de sociologia vai manter. Se eu quiser fazer uma revolução no livro de sociologia, eu vou pegar o livro de sociologia, eu vou tacar fogo e vou começar a escrever praticamente tudo do zero. Então é basicamente isso na sociedade, aconteceu isso. Então a sociedade começou a mudar. Você pegar o modo de vida que era comum da maioria das pessoas e alterar fortemente. E você, então, vai ter muita dificuldade. E dentro da Revolução Francesa surgiu o que a gente chamou de iluminismo.
que era a ideia de que a gente deveria desencantar o mundo. Antes da modernidade, a maioria das explicações eram atribuídas a fenômenos sobrenaturais. Então a gente tinha muita coisa com religião, com magia para poder explicar diversas situações. Então, às vezes não está chovendo na minha terra porque jogaram uma praga em mim, fizeram uma magia. Ou então chove muito nas minhas terras porque eu sou uma pessoa abençoada e temente a Deus. Então, muitas explicações eram baseadas nesse tipo de posição. E aí o iluminismo surgiu com a vertente de que somente a ciência deve explicar a realidade. Então, é a ciência, é a única forma de conhecimento confiável. E se não fosse utilizado da razão e do rigor científico, não poderia se explicar o mundo. No meio disso tudo, então, a sociedade foi se reorganizando, foi gerando vários conflitos, e foi necessário se criar uma ciência, uma disciplina com base científica, para se explicar a realidade do que estava acontecendo, porque quando você ajuda a explicar, você também ajuda a resolver problemas e ver o que está dando certo. E aí, Conte, junto com outros autores, como Saint Simon, eles começaram a trabalhar a ideia de criar uma ciência que, assim como as ciências naturais, pudessem explicar a realidade. E aí, como a física ela é muito exata e consegue criar uma lei geral para poder explicar a natureza, eles queriam criar uma ciência que tivesse tanta exatidão e que fosse tão generalista quanto as ciências naturais. Então, criaram o que chamaram de física social. A física social era o primeiro nome da sociologia. Então, eles queriam criar uma ciência que explicasse a sociedade de forma bem exata. O que posteriormente foi muito criticado, porque como é que se explica um fator que altera com o passar do tempo ou do local onde ele está? A gente está falando assim, quando a gente fala de física, as leis da física, toda ação tem uma reação e coisa do tipo, elas se aplicam em qualquer local, em qualquer momento. Então a gravidade não muda de local para local, ou os três estágios da matéria não muda. Então é algo que vai perdurando durante anos e que funciona em qualquer lugar, mas na sociedade a gente não pode dizer sobre isso. Porque a sociedade muda de cada localidade. Então a sociedade jamaicana e a sociedade portuguesa são diferentes. Pela localidade, pela história. E a gente também não pode falar do tempo também, porque a sociedade, se a gente pegar a sociedade brasileira de hoje, ela é muito diferente da sociedade brasileira de 50 anos atrás e vai ser muito diferente da sociedade brasileira de 50 anos daqui para frente. Então não tem uma lei geral para explicar 100% da sociedade brasileira. A gente tem situações históricas. Então o Brasil, há 50 anos atrás, consumia produtos diferentes, se relacionava de forma diferente, tinha relações de educação diferentes, se ensinavam coisas diferentes nas escolas. E o Brasil de 50 anos da frente também vai ser bem diferente. Então, basicamente, criou-se uma ciência. Essa ciência tenta entender as particularidades das sociedades e, principalmente, se dedica a desnaturalizar o mundo. Nada pode ser natural e evidente. Tudo tem que ser questionado. Como, por exemplo, o papel da mulher. O papel da mulher já foi muito naturalizado, que o papel da mulher era ficar em casa para os homens trabalharem. E aí, então, foi questionado. Será que o papel da mulher realmente é esse? Será que pode se mudar?
Será que as mulheres têm capacidade de participar da política, do trabalho, ter os mesmos direitos? Então, foi passando ao tempo e foi se desnaturalizando aquilo. Aquilo não era uma coisa natural, normal. É até uma discussão que tem no nosso exercício sobre o que é natural e o que é social. Porque natural são aquelas características que a gente não consegue alterar, são pontos que a gente precisa para poder sobreviver. Então é natural respirar, comer, tomar líquidos e coisas do tipo. Então é aquilo que é nosso, que a gente não consegue mudar. E social é aquilo que a gente aprende com o passar do tempo. Então, com a forma como a gente fala, o que a gente pensa, as ideias que a gente segue, a forma como a gente se comporta é algo que a gente aprende na nossa sociedade, e ela varia de sociedade para sociedade. Uma coisa natural não tem essa variação de sociedade para sociedade. Uma coisa social tem uma variação de sociedade para cada sociedade. Então, as ciências sociais, em si, ela produzem dados importantes para entender sobre a realidade da sociedade. Ela gera conhecimentos que podem ser apropriados pelo próprio governo e pela sociedade. Então, não faz muito sentido eu criar um conhecimento e guardar ele para mim. A ideia principal é de criar um conhecimento, de se falar sobre alguma coisa e se expor essa coisa para que entenda como funciona e entenda quais problemas e soluções. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre as melhores formas de ensino à distância com o segundo ano do CEMEB. E aí eu faço essa pesquisa e guardo para mim. Ou então eu mostro somente para o meu professor. Qual o sentido de eu fazer uma pesquisa e não ter esse retorno para a sociedade ou para o governo? Então eu faço a pesquisa, busco entender como funciona, o que não funciona, quais sugestões podem ser atribuídas para o funcionamento e dou um retorno, porque aí se o segundo O, os segundos anos, sabem o que fazer, já fica mais fácil de como trabalhar à distância. E se o governo também sabe, ele já sabe como agir em determinadas funções. Então é sempre importante o cientista sempre dar o retorno. Então, as ciências sociais, ela buscam desenvolver um pensamento crítico, que é um olhar questionador sobre a realidade, buscando explicações para além da aparência imediata dos fenômenos e opiniões. Então, a gente não vê as coisas como elas parecem ser, a gente tem que entender as coisas como elas realmente são. É por isso que a gente tem os dois grandes pensamentos, que a gente tem o senso comum e o senso crítico. As ciências buscam principalmente ultrapassar o senso comum, que é aquele conhecimento que a gente pode falar que é o achismo, a gente acha que é assim. É um pensamento comum à maioria das pessoas, é um pensamento que não tem um rigor científico, que você acha que uma coisa é assim, e como a gente fazer assim, como a gente falasse da aparência, é como se a gente olhasse o mar, e aparentemente o mar era uma coisa monótona e parada. Só que se a gente fosse entender a essência do fundo do mar, a gente vê que é uma coisa muito mais complexa. Então, as ciências sociais queriam passar basicamente disso, não ver só o que parece por cima da superfície, mas ir até o fundo para poder entender alguma coisa. Então, o senso comum é um conhecimento primário sobre os acontecimentos, é bem limitado, porque ele se baseia em observações bem espontâneas. Ah, eu vi, eu acho que é isso. E ideias preconcebidas e não refletidas, que não passam por uma indagação profunda. Então, a pessoa às vezes recebe informação e ela não questiona, será que é isso mesmo? Hoje em dia a gente vê que o senso comum é muito forte, principalmente no que a gente pode observar na nossa sociedade, né? Com os avanços da tecnologia, a informação chegou muito mais rápido, mas a distribuição da informação também foi muito mais rápido para outras pessoas. Então a gente tem um grande problema hoje em dia, que é uma ferramenta muito utilizada também, tanto no campo político quanto no campo da sociedade civil, que é as fake news. Então, muitas informações são repassadas e,
e nem todo mundo questiona. Recebi uma notícia e a gente consegue perceber basicamente como uma fake news porque o título é bem chamativo, o conteúdo é bem conspiratório. Sei lá, vamos pensar numa notícia falsa que foi muito repassada. Talvez a gente pode falar do tal do kit gay das escolas, que foi repassado. Muitas pessoas acreditam que existiria uma cartilha para ensinar crianças e adolescentes a se tornarem homossexuais. Foi muito falado isso, e muitas pessoas até hoje acreditam. E o próprio MEC, que é o Ministério da Educação, falou, não, esse tal do kit gay nunca existiu. Existia uma cartilha para os professores conseguirem se comportar assim de forma a não serem preconceituosos. Existia algo do tipo, mas o tal do kit gay para poder doutrinar as crianças e começar uma ditadura gay no Brasil, nunca existiu, mas criou-se muitas notícias sobre isso nos meios não nos meios de comunicação, nas mídias sociais, e aí teve abaixo-assinado, e muitas pessoas acreditam que esse abaixo-assinado que barrou o tal do kit gay que nunca existiu. Então, e se você lesse a matéria também dessa informação, era bem sensacionalista e conspiratória, principalmente ao se falar de sexualizar crianças e de implantar uma ditadura e seria proibido ser heterossexual. E isso fez as pessoas terem muito medo. Então, as pessoas não indagavam sobre essa informação e começavam a aceitar, e começava a gerar um pavor. E a desinformação gera muito pavor e principalmente ódio e perseguição. Então, a gente precisa passar para o senso crítico. A gente precisa começar a questionar e evitar esse pavor e ódio que possa desenvolver. Então, a base do nosso curso é principalmente essa. A gente utilizar métodos definidos e a razão com argumentos sólidos e que a gente aguente questionamentos e que a gente tenha como comprovar o que a gente faz para poder o conhecimento ser válido. Então, a base da ciência é principalmente esse. Vamos explicar de forma que seja racional e aceitável, não é qualquer tipo de argumento. Então, a gente tem as 3 grandes disciplinas das ciências sociais. A gente tem a antropologia, e que busca entender principalmente o coração da antropologia é a diferença cultural. A antropologia quer entender como as pessoas podem levar vidas tão diferentes. Então, o antropólogo ele quer saber como vive um nordestino, como vive um gaúcho, como vive um paulista, como vive uma população indígena, como vive um aborígene australiano. Ele quer entender essas diferenças. Então, a base da antropologia é principalmente a cultura. Já a sociologia, ela tem muito interesse na organização da sociedade, como as pessoas se relacionam na sociedade e como elas são distribuídas, divididas na sociedade. Ela quer saber como os bens são produzidos, quem os produz, como esses bens são produzidos, como as pessoas recebem esses bens, quem recebe mais, quem recebe menos, como essa distribuição implica concentração de poder, porque se a gente pensar na sociedade, a pessoa mais poderosa é aquela pessoa que detém 3 grandes capitais. A gente pode falar que é o capital econômico, é aquela pessoa que tem bens, que tem dinheiro. É a pessoa que depende do capital cultural, é aquela pessoa que tem muito conhecimento. E principalmente a pessoa que detém o capital político, aquela pessoa que tem muito poder. Se uma pessoa tem essas 3 coisas, essa pessoa tem um poder enorme de influência na sociedade. E então ela concentra poder, e a gente pode dizer que esse poder pode ser utilizado ou para reforçar injustiças, ou então para manter privilégios e excluir mais ainda os outros, ou para poder combater essas injustiças. A sociologia quer muito entender disso.
quer entender também como as pessoas são distribuídas de acordo com os bens que produzem e que consomem. Então, se a gente fala, às vezes, de uma forma bem simplificada, a gente, na nossa sociedade atual, a gente tem a pirâmide social. A gente tem uma pirâmide em que a gente tem a classe mais poderosa e abastada em cima, que é a classe A, que são das pessoas mais ricas. A gente tem a classe B, que são aquelas que estão no meio termo, que poderia ser visto mais ou menos como a classe média. A gente tem a classe C, que cresceu bastante no Brasil e agora está encolhendo de novo. E tem a classe D. E tem uma forma de uma pirâmide porque tem muitas poucas pessoas privilegiadas em cima e muitas pessoas desprivilegiadas que não têm os mesmos acesso a bens e produtos e trabalho como as de cima. Então tem muita pouca pessoa em cima, com muito privilégio, e muitas pessoas embaixo da pirâmide com pouco privilégio. Aí a gente tem um exemplo um pouco simplificado de uma pirâmide social. Se a gente falar da nossa atual sociedade capitalista, a ideia mais importante é o dinheiro, principalmente o lucro. Então, e pode falar assim, não, mas nem todo mundo liga para dinheiro. Sim, eu sei que não liga, nem todo mundo tem esse apego tão forte com dinheiro. Mas para se viver na sociedade sem dinheiro é praticamente impossível. Ah, se de repente quiser morar numa fazenda e plantar e consumir só o que eu preciso. Sim, mas você tem que lembrar que o Estado também intervém nessa fazenda e você tem que pagar impostos. E se você não tiver dinheiro para pagar impostos, você perde essa fazenda, esse local de moradia. Então, você precisa do dinheiro. Então, nessa sociedade sem dinheiro, praticamente não se vive. Então, a gente tem um lucro, que é a coisa muito importante. A gente tem os governantes, aqueles que organizam direitinho e geram as leis e mandam aplicar as leis. Quando a gente fala de governo, a gente não tem que pensar somente no presidente ou no governador, mas a gente precisa pensar também na justiça. O governo é basicamente os três grandes poderes, que é o executivo, que é de presidentes, governadores e prefeitos, o legislativo, que são deputados federais, estaduais, distritais e vereadores, e também temos o judiciário, que tem diversas esferas, mas é formado principalmente pelos juízes e os magistrados em geral, né? Então a gente tem essa galera que mantém a ordem, que dita como a ordem funciona. A gente tem aquele grupo que repassa a ideologia. Esse grupo pode ser formado por religiosos ou até pela própria mídia e que repassa a forma de pensar e que eles são muito importantes porque diariamente a gente é bombardeado com a ideologia de que a gente precisa trabalhar muito e gerar muito dinheiro e ganhar muito dinheiro e consumir muito produto. Porque se a gente faz isso, a gente faz todo esse sistema funcionar. Então eles precisam dizer isso para a gente poder agir dessa forma. A própria escola é formadora de ideologia, né? Não dessa forma como as pessoas pensam tão equivocadas sobre ideologias nas escolas. Mas quando a gente fala de ideologia, a gente fala assim, que existe a ideologia dominante e ela é repassada. Porque quando a gente fala da escola, por que a gente está na escola? O que a gente quer quando terminar a escola? Porque é importante que o governo invista que a gente vá para a escola. E a ideologia principal é porque a gente precisa trabalhar. Então, não existe um mercado de trabalho e ele precisa de pessoas qualificadas para poder trabalhar, para poder continuar funcionando todo esse sistema, para gerar dinheiro, claro, porque a coisa mais importante nesse sistema é o dinheiro. Então, existe um mercado de trabalho. Então, a gente precisa preparar essas pessoas, esses alunos vocês, para saírem daqui e substituírem aqueles que estão saindo do mercado de trabalho. Porque se faltar trabalhador, faltando produto, falta renda, falta dinheiro, e faltando dinheiro, esse sistema não vai conseguir se manter. Então é necessário essa ideologia. A gente também tem as forças que garantem a ordem. Elas são,
Podem ser os militares, o exército, as polícias e coisa do tipo. E aí a ideia é sempre manter a ordem. E a coisa mais importante na sociedade, existem duas coisas muito importantes, que é uma coisa que veio lá da Revolução Francesa, principalmente. A ideia da vida, a vida é a coisa muito importante e tem que ser preservada. Então, a ideia de que as polícias, as forças militares protejam a vida e a propriedade privada. Então, é para impedir que você tenha seus bens roubados por outras pessoas. E principalmente com o fim do feudalismo, a classe que mais ficou poderosa e que domina na sociedade atual é a burguesia. Então é a classe que mais tem a perder se de repente começarem a tomar suas propriedades. Então, se alguém de repente tentar tomar as fábricas da Volkswagen no Brasil, o que vai acontecer? Vai acontecer que os patrões não vão achar nada interessante e eles vão ter à disposição a polícia para poderem evitar que tal coisa aconteça. A gente também tem a classe patronal, os patrões, que utilizam muito disso, que se aproveitam disso, que é basicamente para eles, e que é uma pequena minoria, não tem tantas pessoas ricas no mundo em geral. A gente tem uma distribuição de renda muito grande, a gente tem muito mais pessoas pobres do que ricas. E a gente tem aquela discussão, né, que 1% da população mundial domina metade da riqueza do mundo. Então, 99% do resto da população tem que dividir os outros 50%. E a gente tem a classe que precisa sustentar isso, e que precisa receber essa ideologia, que precisa receber essa correção e precisa ser mandada, que é a classe trabalhadora. É a que tem muito mais pessoas e seguram todo esse sistema. A terceira grande disciplina das ciências sociais é a ciência política, que, como o nome diz, ela trabalha com a ideia de política em si. Ela quer entender as relações de poder e dominação. Ela quer entender qual é a relação da sociedade com o governo, e como a própria sociedade pode acabar tentando resolver problemas que o governo não resolve. Principalmente entender essa relação, como o poder é aplicado nas pessoas, como as pessoas obedecem às normas, e como é que o Estado, como é que o governo em si se relaciona com as pessoas, como ele ajuda e como ele prejudica as pessoas. Temos aqui, se a gente pegar num sistema mais democrático, a gente tem a ideia de que um político tem que ser um líder carismático em si. Além de técnico e coisa do tipo, ele tem que ter carisma, porque ele tem que ter o apoio dos seus eleitores para continuar seu mandato, para manter seu poder. Quando ele perde esse carisma, quando ele perde esse gosto popular, ele começa a enfraquecer e acaba sendo excluído do sistema político. A gente pode pegar um exemplo das eleições municipais que aconteceram há 4 anos atrás, em 2016. Em 2016 foi o ano que o partido que estava no poder, o Partido dos Trabalhadores, o PT, aconteceu um impeachment, os escândalos de corrupção, e aí o partido perdeu muito prestígio da população brasileira. E aí começou, a mídia criticava bastante, as redes sociais, então o PT começou a enfraquecer. E enfraqueceu tanto que nas eleições municipais perdeu praticamente todas as prefeituras. Quase não conseguiu se eleger. Então, como aconteceu essa falta de carisma e essa falta de confiança da população no partido, ele se enfraqueceu muito. E outros partidos cresceram bastante. Então, a gente pode pensar nisso, mas se a gente pensar num sistema que não seja democrático, como foi a ditadura militar, existiam presidentes que não tinham carisma nenhum, que preferiam cuidar de cavalos do que de lidar com pessoas, fazendo política. Mas como independia muito desse apoio da população, da grande maioria, ele se mantinha no poder, mas o sistema democrático pode acabar caindo. Temos aqui uma tirinha do Armandinho, que é fantástico,
Recomendo muito vocês acompanharem ele nas redes sociais, no Facebook, Twitter tem. E ele tem muitos quadrinhos bem que trabalham muito com a realidade do Brasil, principalmente com a realidade política e social, de violência, de política. E aí ele apresenta aqui um quadrinho sobre o poder. E ele fala assim: vou apresentar meu trabalho sobre drogas. Escolhi a que mais vicia e mais causa danos à sociedade: o poder. Porque o poder, ele vicia assim. Diversos partidos têm uma ideologia inicial, principalmente de defender suas ideias, tentam ser bem mais radicais, de fazer mudanças, de ajudar um grupo que ele representa, mas quando chega ao poder, ele vicia pelo poder e tenta de tudo se manter no poder ainda. Então acaba abandonando suas ideias iniciais e cedendo às outras ideias para poder fazer conciliações com outros grupos para poder se manter no poder. E também causa muito dano, porque essa busca pelo poder, essa ideia de que às vezes você tem que excluir pessoas para manter o poder, o indivíduo vai fazendo. Então pode gerar muitos danos à sociedade. E a ciência política tem esse interesse de entender como o poder influencia na sociedade. E a coisa muito importante numa ciência em si é o indivíduo. A ciência em si, ela tem que seguir algumas regras. Para uma disciplina se tornar ciência, ela segue a regra de ter um objeto de pesquisa próprio. A gente vê a antropologia na ideia cultural, a sociologia nas relações sociais e a ciência política nas relações de poder, então ela tem um método próprio, um objeto de estudo próprio. Tem que ter uma metodologia própria, então cada uma tem que seguir um caminho de como coletar os dados de forma particular. E, principalmente, ela tem que se basear na razão. Só se faz ciência com razão. Então, você utiliza argumentos, você utiliza experimentos, dados, coisas que não devem ser contestadas. Para poderem ser aceitas, elas não têm que ter um contestamento. Então, a gente tem um objeto inicial. Então, a disciplina tem um objeto, e ela quer estudar esse objeto. Vamos dizer que a antropologia quer estudar sobre o porquê se morre muitas pessoas na estrutural. Deixa-me ver. Estrutural, Paranoá e a Fercal são os locais que têm o maior número de homicídios a cada 100 mil habitantes. Então, quero ir lá no estrutural saber o que está acontecendo. Então, esse é meu objeto da violência. Qual método eu vou utilizar? Qual caminho eu vou utilizar para chegar numa conclusão? Então, esse caminho, ele é a metodologia. Então, toda ciência tem isso. Então, se a gente falasse da física, nessa parte é muito, muito semelhante à ciência. A física tem um objeto lá, eu quero saber qual o estado de ebulição da água. Aí, qual método eu vou utilizar? Aí eu vou botar vou para o laboratório, vou botar um termômetro, aquecer a água. Na hora que eu entrar em ebulição, eu marco lá e pronto. Qual resultado eu tive? 100 graus Celsius. Então, como é que eu cheguei nesse resultado? Eu botei o termômetro, aqueci. Então, o meu método foi esse. E qualquer pessoa que for seguir o mesmo método que eu, seguindo de forma científica, né, utilizando da razão, ela vai ter o mesmo resultado. Então, o método é muito importante para as ciências. Então, imagina que a gente vai fazer uma pesquisa sobre distribuição de renda no Brasil. E o Brasil é muito desigual, um dos países mais desiguais do mundo. E eu quero ver como é que o dinheiro, os produtos, os bens são distribuídos. A gente pode dizer que 10% da população brasileira consome 50% de tudo que é produzido no Brasil. De dinheiro, de produto, de tudo. Outros 40% divide 40%, e a metade da população brasileira tem que dividir os 10% que sobram. Então, aí a gente já pega nisso. E aí a antropologia. Como é que a antropologia, qual método a antropologia utilizaria para poder falar sobre distribuição de renda no Brasil?
A antropologia, ela tem outras metodologias, análise de documentos e coisas do tipo, mas o que a gente fala que o coração da antropologia é a etnografia, que é pesquisa de campo. O pesquisador, ele vai até o local onde ele quer estudar e quer entender, para poder conviver com aquelas pessoas e observar as pessoas. Então, vamos dizer assim, eu quero saber sobre como é a distribuição de renda no Itapuã, lá no Paraná. E então, o antropólogo ele iria até o Itapuã e viveria ali com as pessoas. Entrevistaria as pessoas, conversaria com as pessoas e buscaria uma forma de se aproximar das pessoas. Assim, ele entenderia a vivência das pessoas e como ou a renda delas, o que ela faz com o dinheiro delas, como é o lazer delas e coisas do tipo. Então, o antropólogo faria basicamente um trabalho desse tipo. Já a sociologia, a grande limitação da antropologia é basicamente de não conseguir generalizar, de ter de falar de um pequeno grupo e esse grupo ficar só nisso. Já a sociologia, ela utiliza mais do método da aplicação de questionários. Ela também utiliza muito de métodos qualitativos, mas a gente fala que a sociologia ela gosta muito de aplicar questionário, de surveys. Assim como o IBGE aplica questionários, aqueles questionários são muito importantes para a sociologia. E aí ela pode utilizar desses dados que outras pessoas produziram, que a gente chama de dados secundários, e com esses dados secundários ela pode criar um novo questionário com perguntas que não foram abordadas nos outros questionários, para entender. Então, ela pode aplicar um questionário com a galera de Brasília para poder saber quanto elas recebem, com o que elas gastam, o que elas consomem, para poder entender sobre a distribuição de renda. Esse questionário aqui a gente trabalhou em sala de aula, para vocês terem uma noção, só para fazer um questionário sobre os alunos. E, por fim, a ciência política, que ela pode analisar as relações políticas de distribuição de renda, políticas públicas, organizações não governamentais, relação à sociedade civil, analisar documentos oficiais, dados estatísticos, estudo de casos históricos sobre a distribuição de renda. Então, vamos imaginar que um cientista político quer saber sobre a distribuição de renda no Brasil, e ele pode ver como a gente pode falar desse auxílio emergencial atual de R$ 600 que o governo paga para as pessoas. Ela pode analisar quem recebe, como recebe, quando recebe, qual o impacto disso, para poder se valer. Imagine que de repente ela quer saber qual o impacto do auxílio emergencial no Lago Sul. Então ela vê a política pública, vê como é aplicado e percebe, então, colhi as informações aqui e não faz muito sentido aplicar no Lago Sul, porque o Lago Sul é composto basicamente de pessoas de classe média alta, ou classe alta mesmo, né? Porque tem muita gente muito rica lá. E aí ele pode então pegar informações e ver, ó, se você aplicar essa política pública de distribuição de renda num outro local, como talvez no Varjão, ali no Lago Norte, a gente pode ter uma diminuição da desigualdade muito maior, porque a população de lá precisa muito mais. Então faz uma análise dessa forma. Então é uma metodologia, cada uma tem. Então as ciências sociais elas se institucionalizaram quando questionaram seus próprios fundamentos, porque uma ciência se faz com a produção de conhecimento que é compartilhado, criticado e revisto pela comunidade científica. Então, tem que ser com rigor científico,
e ter uma grande base. A gente aqui tem o método científico, todo bebê tem um método, conhece o método científico. E aí, vamos imaginar que está um bebê engateando, ele acha uma bolinha verde no chão. Ele faz uma observação, observa a bolinha, e todo pesquisador precisa observar o seu objeto. Ele formula uma hipótese, e aí a criança pensa, será que é de comer? Mesma coisa um pesquisador, vamos falar assim, será que as pessoas em tal comunidade são mais carentes e mais pobres porque têm menos acesso à educação? Aí tem que realizar o experimento, a mesma coisa da criança. Na imagem aqui, a criança bota a bolinha na boca. Ela pensa, será que é de comer? Aí ela faz o experimento, põe na boca. Aí ela analisa, não consegui engolir, não consegui mastigar e não tem um gosto bom. Aí ela reporta a descoberta, não presta, não é de comer. E para finalizar, ela convida terceiros para replicar os dados. Então ela repassa essa mesma informação para outras pessoas precisam confirmar para ela poder ter certeza de que é isso mesmo. Então, mais rápido do que eu pensei, a gente viu o contexto histórico do surgimento das ciências sociais. Então, com a Revolução Francesa, que mudou principalmente a forma de se pensar, e a Revolução Industrial, que mudou a forma de como se produzir, a sociedade ficou toda conturbada e problemática. Então, foi necessário criar uma ciência que explicasse essa sociedade, que ajudasse a entender as diferenças e as relações para buscar soluções, apresentar o que está dando certo, o que mudou com a Revolução, com essas duas revoluções, com o início da modernidade, e o que permaneceu. Porque algumas características do feudalismo ainda poderiam ter ficado existentes, mas basicamente mudou basicamente tudo. Então a forma das pessoas se relacionar, a forma das pessoas trabalharem, a forma das pessoas pensarem mudou. Então gerou muito conflito na sociedade. Aí criou-se uma ciência para explicar a sociedade. A gente viu o senso comum e o senso crítico. O senso comum é aquele tipo de pensamento comum em uma das pessoas, em que não há um questionamento, em que as pessoas acham que uma coisa é de tal forma e que não tem um rigor científico. E o senso crítico, ela ultrapassa esse senso comum, ele busca as explicações com base em razão e argumentos, e que as coisas não sejam apresentadas como parecem ser, mas como elas realmente são. Vimos as três grandes áreas das ciências sociais, que é a antropologia, que tem objeto de estudo a cultura, e o seu método de pesquisa principal é a etnografia, que é conviver com os outros povos. A gente tem a sociologia, que analisa as relações sociais, a forma como a sociedade se organiza, e principalmente utiliza de questionários para poder levantar informações. Não só questionários, ele também tem perguntas qualitativas, às vezes fazem entrevistas. Eu mesmo apliquei questionários de profundidade quando eu fiz uma pesquisa sobre violência nas escolas. E é mais difícil você juntar várias informações quando elas são qualitativas, porque cada pessoa pode falar uma coisa. Mas eu consegui pegar em diferentes regiões padrões de respostas. Respostas muito parecidas de pessoas que não se conheciam e tinham um público diferente, uma realidade diferente. Então eu peguei esses padrões, e esses padrões eu consegui fazer uma quantificação. E a ciência política, que analisa principalmente as relações de poder e dominação, e busca as políticas públicas, as formas como o governo lida com a população civil para poder analisar essas relações de poder e dominação. Então, é basicamente isso a aula que eu iria passar para vocês. E caso tenha alguma dúvida ainda, só falar que a gente vai. Todo mundo conseguiu acompanhar? Vou parar a gravação, então.